no litoral ali do Rio de Janeiro, e desses 50 e poucos, todos que a gente conseguiu fazer necrópsia, mas foi mais ou menos uns 25 por aí, todos tinham degeneração gordurosa. Por quê? Anorexia, tá? Tartaruga, arara, que morreu sem comer uns dias, todos esses animais tinham vascularização grave no fígado, compatível com gordura, tá? É muito comum. Bom, pessoal, de distúrbio circulatório, o que eu tenho para falar para vocês? Bom, no estômago tem a hiperemia fisiológica. Geralmente, se o animal comeu de 40 minutos para cá, vai estar muito vermelho e tal. Como diferenciar a hiperemia fisiológica de uma hiperemia por inflamação na mucosa gástrica? Porque lembrando que inflamação na mucosa gástrica a gente chama de gastrite, né, pessoal? Bom, nas gastrites, como tem edema, aquele pregueamento gástrico é perdido. Na hiperemia fisiológica, você olha ali, a mucosa gástrica está vermelhinha, mas ela está com todo o seu pregueamento normal, não tem edema, então está tranquilo. Infarto venoso gástrico. Isso é um problema, acontece muito em humano, mas pode acontecer também nos animais. As veias da mucosa gástrica, elas podem sofrer um infarto. E aí fica uma área enegrecida, tem hemorragia na área, o ácido do estômago pega essa hemoglobina e metaboliza ela. Ela vira hematina, que é um pigmento preto, tá? Edema na mucosa gástrica está sempre associado com gastrite. E eu não posso deixar de falar da gastropatia urêmica. O que é isso? Primeiro, eu já comentei isso com vocês em sala, tá? Toda vez que eu utilizo o sufixo patia, eu estou me referindo a uma doença inespecífica, qualquer doença. Então, quando eu falo gastropatia, eu estou falando de qualquer doença gástrica, tá? Agora, se eu falo que o animal tem uma gastropatia de fundo urêmico, o que eu estou querendo dizer com isso? Bom, esse animal, ele tem um quadro de uremia, ele tem um quadro de insuficiência renal, e a ureia que está ficando retida na corrente sanguínea, ela volta a virar amônia. E a amônia, ela é secretada junto com o ácido clorídrico, causando a escarificação ali da mucosa gástrica, levando ao processo de gastrite. Mas não é só isso que acontece. A amônia, ela é tóxica para os vasos sanguíneos da mucosa do estômago. E aí esses vasos entram em quadro de infarto venoso. E infarto arterial também. Ele tem trombose nas artérias do estômago. E aí forma necroses extensas de parede gástrica por causa de uremia. A gente vai falar de uremia ainda nesse semestre e tal, vou explicar para vocês quais são as consequências da insuficiência renal e tudo, mas eu já queria que vocês ficassem sabendo aqui. Se o animal tem um quadro de insuficiência renal, ele não está eliminando a ureia. Então, ele entra num quadro de uremia, que é a presença de ureia na corrente sanguínea. Essa ureia ela volta a virar amônia. A amônia é tóxica e vai causar um monte de problema no organismo inteiro. Aqui no estômago causa o que eu estou chamando de gastropatia urêmica. Só para relatar, quando eu falei de cavidade oral, eu citei esse problema também. A amônia ela é secretada junto com a saliva, na glândula salivar. Então, esses animais ele têm um hálito urêmico e parece que a boca desses animais cheira a xixi, a urina. Mas não é a urina na hora que ela sai, é aquela urina fermentada, tá? Por causa da amônia, né? Então, são os animais que têm um cheiro urêmico, hálito urêmico, a gente fala, e a ureia saindo na glândula salivar causa gengivite ulcerativa, glossite ulcerativa, palatite ulcerativa. É muito comum encontrar todos esses problemas nesses animais, tá? Então, beleza? Posso continuar? No estômago do equino, né, a gente tem também aquela porção queratinizada, tem uma divisão da posição queratinizada para não queratinizada, que eu, na época que eu estudei anatomia, o meu professor me ensinou que aquilo chamava margoplicatus. E eu aprendi e trouxe esse nome, hoje em dia não, é margem pregueada, né? Foi aportuguesado o nome. Tá?
Vai uma água aí, cerveja, gente, ó. Não, mentira, é água mesmo. Aqui mostra a diferença de epitélio gástrico entre as espécies, eu não vou ficar falando muito nisso. Gastrite, a gente tem gastrite micótica, tá? É muito comum. Quais são os fungos que causam gastrite? Esse múcor aqui é aquele que causa ruminite, que eu falei lá para vocês. E tem um animal que teve uma ruminite grave, principalmente garrote aí de 1 ano e meio. Ele teve uma ruminite grave e você abriu o rumen e não sentiu o cheiro de leite azedo, desconfie de gastrite por múcor, tá? Se bem que eu tenho visto casos de gastrite por excesso de ureia, de ruminite e abomazite por excesso de ureia na ração, tá? Mas eu nem falo muito aqui. Tem outros fungos também que podem causar essas gastrites, tá? Em cães, a gente vai ver muita gastrite por Helicobacter pylori, mas só em cães. Cães e humanos, tá? Nós, humanos, temos muito Helicobacter. Essa bactéria, ela tem esse nome porque o flagelo dela tem um formato de hélice, tá? E ela fica ali no estômago e no abomático. E quando você tem uma baixa de imunidade, você tem ali por exemplo, nas gastrites nervosas, né? Você começa a ter muita secreção de ácido clorídrico. Isso altera um pouquinho o ambiente do estômago. O Helicobacter está ali, oportunista, e ele causa inflamação. Até a década de 80 e 90, a gente achava que gastrite era causada pelo café. Por exemplo, pela Coca-Cola. Hoje, não. Hoje a gente sabe que para ter gastrite, você tem que ter uma baixa imunidade ao Helicobacter pylori. Foi feito já algumas pesquisas fazendo biópsia, endoscopia, biópsia do estômago de humanos para identificar Helicobacter. Mais de 90% tem o Helicobacter na sua mucosa gástrica. Conclusão, a maioria é assintomática, tá? Cães tem um percentual alto também, não vou lembrar agora, mas não sei se é 60 e poucos ou 70 e poucos por cento dos cães tem gastrite por Helicobacter. Eu fiz um experimentinho agora com rato, ano passado, meu orientado fez, na verdade, né? A gente pegou o extrato de uma planta que ela é bacteriostática e a gente administrou para os ratos. E aí a gente foi contar Helicobacter na mucosa gástrica. E, lamentavelmente, o corante que a gente tinha acabado de comprar, que custou R$800, ele veio todo precipitado, cheio de metal, e isso atrapalhou a contagem. Mas deu para perceber que animais que não tomaram esses tratos, os ratos que não tomaram esses tratos, a contagem de Helicobacter, que não é o Helicobacter pylori, tá? O rato tem outro Helicobacter. A contagem de Helicobacter dava maior. Só que a gente não podia segurar os dados pelo defeito nos corantes. A gente vai tentar repetir esse trabalho. Ok, as gastrites parasitárias. Alguém colocou alguma pergunta aqui, deixa eu ver. Falam isso até hoje, verdade, Yasmin, falam mesmo, tá? Há pouco tempo eu estava com muita dor no estômago, muito vômito, e eu não conseguia saber o que era, porque não vinha acompanhado de diarreia, era só dor no estômago mesmo, tal. E aí eu fui no gastroenterologista e ele tinha 2 máquinas de café do lado. Eu ainda virei e falei assim, doutor, você está vendo que você tem 2 máquinas de café, eu posso tomar café assim? Ele falou, não é bom tomar, porque a sua mucosa gástrica já está fragilizada. Mas se você não tiver problema no estômago, você pode tomar café o tanto que você quiser. Claro, o café tem outros efeitos colaterais, né? Mas por causa de, o café vai causar gastrite? Não é bem assim. Bom, pessoal, parasito do estômago dos animais. Tem muitos parasitas, tá? Tem, por exemplo, olha só, eu acho que até coloquei uma questãozinha dessa naquele questionário lá de vocês. Equino tem muita Drachia megastoma.
Não tem lá a Calitra gominivorax do rumen, que a mosca vem, ovipõe, os ovos eclodem, o animal ingere lá, né? E as larvas estão presas no rumen. No equino é a mesma coisa. Tanto a Drachia megastoma quanto o Gasterófilos são moscas, são dípteros, artrópodes, que ovipõem na cavidade oral, o equino lambe, os ovos eclodem e vão para o estômago, e lá no estômago eles aderem à mucosa gástrica, causando uma área de gastrite grave. Em alguns casos, pode gerar úlcera gástrica grave. Tá? No Brasil, é subdiagnosticado também. E eu acho que a gente tem muito mais do que realmente diz que a gente tem. Principalmente o Gasterófilos, que a Drachia megastoma ela é relatada na América do Norte, tá? México, Estados Unidos. O Tricostrojus axi, nos equinos, faz parte daqueles vermes da grande família Strongyloidea, né? São os principais vermes do cavalo. A gente tem o Tricostrojus aqui no estômago. Nos ruminantes, disparadamente, o Hemontus contortus em bovinos. Hemontus contortus e ostertage é no estômago de pequenos ruminantes, como ovinos e caprinos, tá? E o Tricostrojus em qualquer uma das espécies. Os parasitas de rumen, eles são muitas vezes os que dão em bovino, dão em caprino e ovino. Mas tem as exceções, né? Tem uns, por exemplo, o Hemontus contortus, ele é muito mais comum em bovino. Tem outra espécie de Hemontus que é mais comum em pequenos ruminantes, tá? O suíno tem o Iostrongylus rúbidos e os felinos têm o Filazoptera, que é comum aqui no Brasil, mas é pouco diagnosticado também. Felino não toma remédio de verme quase nunca, né? A maioria dos proprietários não dá, então você vai achar esse problema, tá? Bom, úlcera gástrica em suíno. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Úlcera gástrica em cão. Quando que eu tenho úlcera gástrica canina? Tem as idiopáticas, que a gente não sabe o que causa. Tem as úlceras de fundo medicamentoso, principalmente cães tomando nimesulida, diclofenaco, isso é uma bomba para cão. Cão que toma meloxicam. A minha cachorra, se eu der meloxicam para ela, no terceiro dia ela começa a vomitar. Porque já começa ali a ter uma abrasão na mucosa gástrica, tá? Mas muitas vezes as úlceras gástricas são idiopáticas. Úlcera gástrica em cão também pode acontecer por causa de uremia, né? Que é o que eu chamei de gastropatia urêmica. Tá? Essa aqui é uma úlcera gástrica em cão, próximo à região do cárdia, em suíno, próximo à região do cárdia. E isso aqui é o que a gente chama, é tipo a úlcera péptica em humano. Quando você tem refluxo, no refluxo ácido gástrico, esse ácido ele acaba corroendo aqui a região do cárdia, causando essas ulcerações, tá? Suínos muito confinados, essas portas que ficam naquela escamoteador, elas têm muita tendência a ter úlcera gástrica, viu? O estresse mesmo, né? A imunidade baixa, o estresse bem interno. Isso aqui é uma úlcera gástrica em vaca, no abomaso, né? A gente chama de úlcera abomasal, porque esse animal teve uma infiltração de linfoma. E aí o linfoma ulcerou a mucosa do estômago, tá? Isso aqui é uma úlcera gástrica, uma úlcera de abomaso por BVD. Lembra do BVD? Que é o vírus da diarreia viral bovina, um peste vírus, né? Ele causa no esôfago a úlcera em ranhura de gato. No abomaso fica aparecendo também ranhura de gato. Muito comum isso, tá? Geralmente é em bezerro, tá? E aí os animais que têm úlcera gástrica, de um modo geral, eles apresentam o que a gente chama de melena, ou geralmente é melena, né? Que as fezes vêm digeridas nas fezes. O sangue fica digerido nas fezes, tá bom? Então é melena. Hematoquesia, quando o sangue vem não digerido, isso representa úlcera mais em intestino grosso, tá? Mas quando vem preto assim, lembrando um chouriço, é porque o sangue foi digerido
E essa hemorragia ou aconteceu no estômago ou no início do intestino delgado. Tá? Muitas vezes a úlcera abomasal, ela perfura a parede do abomaso, gerando uma peritonite séptica, que vai ter um infiltrado, um exudato fibrino supurativo. Às vezes o animal morre em poucas horas, tá? É bem fatal mesmo. Ele morre de choque séptico, né? E uma outra úlcera de abomaso, tá? Bem característica. Aqui é outra úlcera por leucose, né? Linfoma. Só comentando rapidinho, vou tentar falar sobre essa doença esse semestre novamente. Mas a leucose enzootica bovina, isso aí é causado por um vírus, tá? Que é um tipo de retrovírus que utiliza a transcriptase reversa do hospedeiro. Esse vírus ele tem predileção por parasitar linfócito e aí ele causa uma mutação nos linfócitos, gerando então uma proliferação desordenada de linfócitos. E isso, quando acontece dentro do abomasio, pode gerar úlceras. E aí na úlcera, por causa de leucose bovina. Úlcera gástrica em equino. Ah, gente, eu acho que de todas as espécies domésticas, o que mais tem úlcera gástrica é o equino, tá? É impressionante o número de úlcera gástrica que eu vejo. Antes eu acreditava que úlcera gástrica em equino era mais prevalente porque são animais que tomam muito analgésico, anti-inflamatório não esteroidal para artrite, para tendinite. Esses animais são atletas, então eles têm muito esse problema. E o proprietário vai lá e taca um Banamine no cavalo. A Banamine é um anti-inflamatório não esteroidal, né? Vocês lembram? E aí, esse Banamine ele é tóxico à mucosa gástrica. Mesmo que você não dê via oral, que você aplique, ele vai pela corrente sanguínea e ele consegue arrastar e carrear a proteína da mucosa gástrica. Mas eu tenho visto muitos casos de cavalo estabulado que não estava tomando medicamento algum, desenvolveu úlcera gástrica grave, tá? Mas existem, tipo, em equino, alimento muito fermentado, né? Que às vezes não chega a causar a dilatação gástrica, mas o alimento é fermentado, fermentando no estômago pode causar úlcera. Eu já vi úlcera gástrica em cavalo, que o proprietário deu ivermectina via oral, e na literatura está relatado que causa úlcera gástrica, tá? Já vi úlcera gástrica em cavalo secundária ao parasito, né? Aquelas moscas lá, por exemplo, a calítruga não, a dráxia, né? E os gasterófilos, né? Olha só, isso aqui é um estômago de cavalo. Olha a quantidade de larva de gasterófilo, o pessoal chama de miíase gástrica. Geralmente aqui, ó, próximo da região de transição da região. Só um minuto, meu telefone está tocando. Próximo da região de transição entre a área queratinizada e não queratinizada. Lembra que aqui é a margem pregueada. Então, elas ficam muito aqui em cima. Mas, nesse caso, a população era tão grande de gasterófilo que o cavalo tinha até na próxima região do piloro. Tá? Isso causa úlcera gástrica, inevitavelmente, né? E essa aqui é a Dráxia megastoma, que causa o que a gente chama de miíase gástrica. Nos locais em que ela fica, geralmente a área queratinizada, ocorre até uma metaplasia de queratina, como se fosse um calo, né? O hemôncos contortos, que causa abomasite em ruminante de grande porte e pequeno. Ele causa uma abomasite hemorrágica, é quase uma lesão patognomônica do hemôncos, e eles chamam contortos por isso aqui, ó, ele é contorcidinho, tá? Então, esse é o hemôncos contortos. E a ostertase. Opa, minha bateria vai acabar, gente, só um minuto. Finalzinho da aula. Quase acabando. Quantos minutos faltam para acabar a aula? 10 minutos. Só ligar aqui a bateria.
E a osteoartrite também causa, que é um parasito, né? Ele também causa uma abomazite hemorrágica, isso em pequenos ruminantes, viu? A gente chama de abomazite edematosa. E aí, pessoal, faltou essa parte de intestinos, né? Que eu vou falar com meia horinha na aula que vem, vou só começar a citar aqui algumas doenças. Quando eu vou falar de intestino, eu tenho que começar a falar sobre anomalias congênitas, e uma das principais anomalias que acontecem no intestino dos animais, assim como no nosso, é a atresia anal. Vocês lembram de patologia geral? A maioria dessa turma não fez a pato geral comigo, mas quando eu dou aula de pato geral, que eu vou falar de distúrbios do crescimento, falar de agenesia, aplasia, metaplasia, eu falo de atresia. Qual é a definição de atresia? Atresia, pessoal, é a ausência de um esfíncter natural do corpo. A gente tem atresia de boca, de olho, tá? de cérvix, no caso das fêmeas, atresia de canal vaginal, atresia até de segmento por exemplo, da uretra, onde o canal da uretra se abre na bexiga, o animal pode ter uma atresia ali, e aí ele vai ter consequências por causa disso, tá? A atresia anal é a principal e mais comum das atresias que acontecem na veterinária. Eu já fiz necrópsia num leitão, estilo esse aí da foto que você está vendo. Ele tinha morrido ele tinha mais ou menos 3 meses e meio de idade. E o bicho tinha atresia anal. Ou seja, desculpa a expressão, mas esse animal nunca soube o que é ter o prazer de dar uma cagada, entendeu? Por causa da atresia anal. E ele nasceu sem o ânus e, como ele estava lá na granja, o proprietário não viu, nunca fez exame nenhum. Agora, o interessante é que esses animais, ele chega e vai amamentando, e os intestinos, principalmente o cólon, né, ele tem uma certa complacência, né, ele tem uma elasticidade. E aí esse cólon vai enchendo, até ele se torna um mega cólon, lotado de um conteúdo compactado, mas enquanto isso os nutrientes vão sendo absorvidos. Agora, chega uma hora que a absorção intestinal começa a diminuir e esses animais param de crescer. Então, esse leitão que eu fiz a necrópsia, que ele tinha 3 meses e meio, se ele me perguntasse, eu daria para ele 1 mês. Porque ele não cresceu, não engordou, né? Fica esse bichinho aqui, ó, com o abdômen abaulado, bem distendido. Abaulado, gente, é aquele formato de baú, né? Que a gente fala. E que não cresce. E quando o animal morre por causas naturais, geralmente ele morre de choque séptico. As toxinas vão sendo absorvidas na mucosa gástrica, na mucosa intestinal, né? E choque séptico, o animal não precisa estar com a bactéria no sangue, mas uma toxina bacteriana já é o suficiente. E a atresia anal, ela tem vários graus, tá? Tem o grau 1, que é só uma estenose, e não existe o canal, na verdade existe uma reminiscência do canal. Você tem uma estenose com uma membrana parcialzinha, aqui, que já foi perdida. Você tem uma estenose com uma membrana total, é um fundo cego que forma aqui. Você tem uma atresia com um cordão que liga, você tem a atresia cega, que não tem nada mais, né? E na atresia cega, a porção fica totalmente afuncional aqui. Então, são vários graus. Quando é um grau mais leve, você abre isso aqui cirurgicamente, sutura, faz uma colonostomia por um tempo para cicatrizar, e aí depois você consegue salvar a vida do animal. Claro, em suíno, geralmente lá na granja, eles não fazem isso, o animal vai para abate. Agora, quando é em cão, a cirurgia é feita, eu já vi colega meu fazer e salvar a vida do cão, tá? E o humano faz cirurgia. Em alguns casos, em que a pessoa tem uma atresia, aquela de grau máximo, onde o fundo cego fica longe do ânus, e não tem como você puxar para emendar, os médicos colocam bolsa de colonostomia. E aí a pessoa, né, vai ter que usar essa bolsa pela vida inteira, tá?
Só mostrar umas fotos aqui para vocês de atresia anal. Olha só o megacólon que eu falei, né? O cólon se distendeu e ficou gigantesco. Por quê? O conteúdo fecal não passava. Aí também eu preciso enfatizar para vocês. Todo megacólon só acontece quando o animal tem atresia anal? Não. Tem animal que o cólon não tem motilidade nenhuma. O cólon não move. E aí o animal desenvolve o megacólon, que o conteúdo fica nele parado, tá? Aqui é uma atresia coli em bezerro, né? Ficou aqui aquele canal bem fechadinho. Aqui é uma atresia coli, a membrana está aqui, que eu falei, né? Fechou totalmente. Aqui é outra, tá? É uma estenose intestinal congênita e esse segmento aqui está, a gente fala que ele está atrésico, tá? Aplasia segmentar do intestino acontece em qualquer espécie. Aqui é um gato, você de repente não tem um segmento. E aí o intestino delgado sofreu um processo inflamatório pelo fato do alimento ficar parado, retido aqui, e esse animal morreu. Tem aplasia de intestino, onde todo o intestino delgado fica aplásico. O megacólon felino, isso acontece muito em felino, tá? O cólon ele é paralítico, ele não consegue passar o alimento, e aí todo o conteúdo fecal vai ficando retido nele, e esse cólon vai se distendendo. E aí a gente chama de megacólon também, tá? Corpos estranhos são comuns de acontecer no intestino. A gente lembra que eu falei na aula passada dos fitobezoários e tricobezoários? Às vezes esses fitos ou trico, eles se formam lá no estômago ou no rúmen ou no intestino delgado, e ele vem e ele entope, principalmente a junção ileocecocólica, é onde eles gostam de parar para complicar a situação. Aqui aqueles tricobezoários, né, que é uma calcificação, a gente pode chamar também de enterólito. São cálculos do intestino. Tá? Aqui no caso, ele obstruiu o cólon dorsal do equino, que é uma região mais fina, e impediu a passagem do conteúdo fecal. Aqui é o conteúdo fecal. Nós chamamos esse conteúdo fecal. É bom a gente lembrar que no intestino grosso, a principal função é reabsorver água e não mais nutrientes. Esse conteúdo fecal aqui parado, estagnado, a água dele vai sendo reabsorvida para a corrente sanguínea, isso vai desidratando e a gente chama de fecaloma, tá? Isso pode causar a impactação ou compactação do cólon equino, que é o que a gente chama popularmente, vulgarmente, cólica. Mas a gente vai conversar melhor sobre isso na aula de quinta-feira, tá? Eu vou começar falando sobre aquilo que vocês chamam de cólica, que o nome correto é compactação equina, que cólica, na verdade, é uma síndrome clínica, não é uma lesão. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui. Obrigado para essas pessoas. Deixa eu dar aqui, ó. 12 pessoas. A gente teve uma audiência hoje máxima de 16 pessoas. A maioria da aula foi assistida por 14 e agora a gente está em 12 pessoas. É um número muito baixo. Eu espero que essas outras 20 pessoas que não estão assistindo a aula, que elas estejam conseguindo estudar em casa. É importante eu falar para vocês que a gente está passando por um período de adaptação, tá? Esse período de adaptação significa saber organizar o tempo da gente, saber ter o critério de ir lá assistir a aula, mesmo o professor não está te dando falta, né? E aí, se você não fizer isso, você vai estar se burlando. Então, tenta vir assistir a aula no horário da aula mesmo, tá bom? E muito obrigado a vocês que ficaram até o final. Jaine, Adriana, Isabela, Tarcísio, Yasmin, Jussara, Isabela Solar, Leandro, Vitor, Tiago e João Pedro. Valeu, gente. Dá um tchau aí. Dá um tchau com aquele da mãozinha assim, ó. Valeu, valeu, João. Um abraço. Valeu, Adriana. Beijão. Saudade, Adriana. Saudade de você nervosa na sala. Tchau, tchau, Isa. Tchau. Um abração, então, gente. Terminando, mando para vocês a aula depois. Não esqueçam de fazer atividade, viu? Fiquem bem. Boa quarentena aí.